Deus para o seu povo, a Bíblia diz que quando ele acaba de entregar os mandamentos de Deus, Deus se manifesta numa grande tempestade. Em algumas versões, a minha é a King James, a Bíblia vai dizer que ele se manifesta na nuvem escura. A Bíblia diz que Deus estava na nuvem escura, mas infelizmente eu preciso dizer que a igreja de Cristo na terra tem criado um conceito muito errado sobre Deus. A igreja de Cristo na terra tem criado um conceito muito errado sobre quem é Deus, sobre as suas manifestações, porque nós achamos que Deus ele está presente na nossa vida somente no dia bom. Nós achamos que Deus está presente no dia do domingo ensolarado. Nós achamos que Deus está presente no dia da bênção, no dia que nós estamos alcançando resultados ministeriais, no dia que nós estamos fortalecidos. Mas eu preciso dizer que é nos momentos mais difíceis, na nuvem escura, nos momentos de dificuldade, é que Deus ele está e ele estava presente na sua vida. É quando você se torna fraco, Deus te torna forte. É quando você diz, eu não sou capaz, Deus fala, você é capaz porque eu sou contigo. 2 Coríntios 12:9 vai dizer, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aliás, queridos, se não fosse assim, o que já teria sido de nós? Salmo 124 vai dizer, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora de Israel. Podemos parafrasear esse lindo texto da Bíblia e dizer, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, igreja do Evangelho quadrangular. E se tem uma pessoa nas Sagradas Escrituras que podia muito bem falar sobre sofrimento, ou do que é sofrer por amor a Cristo, esse sem dúvida era Paulo. Ele muito bem podia escrever o que escreveu, falar o que falou em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, continuo, não paro para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele diz assim ainda em 2 Coríntios 7,5, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Em tudo nós fomos atribulados, por fora era só guerra, por fora era só luta, e por dentro temores. Então sabe o que eu penso, irmãos? Como seria maravilhoso se nós pudéssemos ter um workshop com o apóstolo Paulo, já pensou? Aqui na convenção? Como seria maravilhoso, podemos ter um workshop, podemos ter aqui um treinamento, ou fazer um estágio com o apóstolo Paulo. Porque por sua fidelidade e dedicação ao Senhor, Paulo sofreu muita perseguição, assim como você sofre. Paulo sofreu muita privação, assim como você muitas vezes sofre. Paulo sofreu prisão, Paulo sofreu açoites, e no auge da luta foi falsamente acusado de blasfêmia, ou alguma coisa parecida pelos judeus que estavam lá na Ásia, em Jerusalém. E agora, como prisioneiro, vamos entrar um pouco mais a fundo no texto. Como prisioneiro, ele foi enviado a Roma, para quê? Para ser julgado por César. E durante essa viagem ocorreu um naufrágio, e a partir daí se desenrola uma situação que nos ensina muitas lições, que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Na embarcação estava o capitão, estava o mestre do navio, os marinheiros da tripulação, mais de 200 passageiros, ao todo 276 viajantes. E depois de perder toda a carga da embarcação, e agora o apóstolo Paulo ver todo o navio ser destruído pela fúria das ondas, eles chegam em segurança na ilha de Malta como náufragos. E agora o que acontece lá, quando eles chegam na ilha de Malta, eles são recebidos com humanidade. Fala comigo, humanidade. Eles são recebidos com humanidade e cordialidade pelos bárbaros. Então o que eu aprendo com o texto? Em primeiro lugar, que nas lutas, guarde isso, nas lutas Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Sabe, queridos, quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar pessoas. Porque nós não estamos sozinhos nas tribulações. Você não está sozinho. Olhe para o seu irmão e diga assim, você não está sozinho, irmão. Então olhe, você precisa estar atento, porque muitas vezes nós falamos, Deus fala comigo. E aí muitas vezes Deus quer falar conosco através de pessoas, através de situações que nem esperamos, mas podemos ter certeza que é dali que vai vir a bênção que nós precisamos para aquele momento da nossa vida. É dali que vai vir o milagre que nós estamos esperando. E muitas vezes, queridos, por nós acharmos que Deus vai se manifestar numa grande fogueira, na fogueira santa de
Israel. Não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós perdemos de ver a beleza de Deus num palito de fósforo aceso. Muitas vezes por achar que Deus vai se manifestar com aquele anjão grandão, poderoso, com asa para tudo quanto é lado, nós perdemos as bênçãos e deixamos de enxergar Deus agindo na vida do irmãozinho e de uma irmãzinha que nós estamos acostumados a ver todo culto de domingo na igreja. E aí acabamos perdendo as maiores bênçãos, as maiores oportunidades da nossa vida, porque nós achamos que a bênção muitas vezes vem da esquerda, e aí Deus vem da direita. Aliás, uma observação, poderia vir alguma coisa boa da esquerda, irmão? Não sei se os mais fortes entenderão isso aí. E por que Deus faz assim? Deixa eu te falar, porque quem faz a obra é Ele, quem manda é Ele, quem usa é Ele, quem coloca é Ele, quem tira é Ele, quem chama é Ele, para nos mostrar que a última palavra vem dEle. E para que nós